para todos! Estamos aqui novamente em mais uma aula de linguagens, códigos e suas tecnologias para gabaritar o exercício de fixação número 2. No vídeo passado eu pedi que vocês fizessem a atividade caso não tenham feito ainda. Então vamos aí ao nosso conteúdo, olha aí na tela. Relembrando, nós estamos na terceira etapa, segundo semestre, módulo 2, unidade 2, e essa é a segunda atividade de fixação, atividade de fixação número 2. E o foco é regência nominal e regência verbal. Então, essa aula vai precisar de muita atenção, porque nós vamos não só gabaritar, mas analisar cada um dos exercícios para nunca mais errar regência nominal e verbal. Combinado? Então, vem comigo. O que é a regência nominal e a regência verbal? São as regras essenciais que nós utilizamos para uma comunicação clara e precisa. Olha aqui para mim. De que forma que isso se dá? A regência verbal é a forma como eu vou conjugar os meus verbos para ele ficar de acordo com a pessoa que fala e de quem eu estou falando. Então, se eu estou falando com uma pessoa, eu vou utilizar o verbo equivalente. Se eu estou falando de muitas pessoas, esse meu verbo ele vai concordar em número com essas situações. E o que é a regência nominal? É a forma como eu organizo, como eu estruturo na minha frase, os conectivos, os adjetivos. Toda a palavra na frase, ela tem uma organização que vai determinar o sentido principal. Parece complicado, mas não é tanto assim não. Até porque no nosso dia a dia nós já fazemos regência e concordância nominal a todo segundo. Nesse exato momento que eu estou falando com vocês, eu estou utilizando uma regência verbal. Eu, Daniela, sujeito, estou falando com vocês no plural. Observaram? Cada vez que eu utilizo a língua portuguesa, eu utilizo os singulares, os plurais, o passado, o presente e o futuro dos verbos para fazer com que você que está me ouvindo me entendam. A diferença agora é que nós vamos organizar isso na língua escrita, porque quando nós escrevemos, nós precisamos nos atentar a regras um pouquinho mais rígidas. Como assim? Na fala, dependendo do ambiente que eu estou, ela é mais livre. Se eu estou falando com pessoas que eu conheço há muito tempo, eu posso utilizar uma linguagem um pouco mais relaxada. Na escrita, nós não podemos fazer isso, porque a escrita ela é mais engessada pelas regras da gramática. E essas regras existem por motivos muito importantes. Primeiro, unidade nacional. Se todo o território brasileiro escreve do mesmo jeito, significa que um documento que eu escrevo aqui em Goiânia, ele vai ser entendido lá no Paraná. Ele vai ser entendido em Roraima, ele vai ser entendido no Rio de Janeiro, em São Paulo. Se eu sou uma juíza e quero fazer uma petição ou quero expedir o mandato de alguma coisa, eu faço isso em língua portuguesa, seguindo as ordens gramaticais, e qualquer local que eu ler esse documento dentro do território nacional vai entender o que eu escrevi. Então, a nossa língua portuguesa, ela tem a função de nos dar unidade nacional. Isso é muito importante, isso faz parte da nossa identidade. Então, se você está achando que concordância nominal não é tão importante assim, para um pouquinho e pensa de novo esse conceito. É graças à unificação da língua que nós temos uma identidade nacional sobre muitos aspectos. Então, vamos agora aos exercícios. Atividade 2, regência nominal e verbal, questão 1. Sobre as seguintes proposições, assinale a alternativa correta. Observe aí as proposições na tela. Choveu muito ontem. Choveu muito ontem, eu tenho um verbo intransitivo. O que é um verbo intransitivo? Ele é um verbo que não precisa de complemento. Então, a ação não se dirige a um objeto específico. Choveu eu classifico como um fenômeno da natureza. Choveu ontem.
Verbo intransitivo, porque ele não se dirige a nenhum objeto, ele não pede um complemento. Choveu, pronto, acabou. Eu já tenho uma informação completa. Choveu muito ontem, é um complemento, mas não é um complemento obrigatório. O verbo ele não pede esse complemento. O sentido está completo com o verbo e o advérbio. Quero dormir. Essa outra frasezinha aqui, quero dormir. Qual que é a diferença de quero para choveu? Quero é um verbo transitivo direto. Quero saber a diferença, eu vou perguntar para o verbo, o que eu quero? Se eu quero alguma coisa, significa que esse verbo, ele está pedindo um complemento, ele não tem sentido sozinho. Se eu quero algo de alguém, eu quero dormir. Então, o complemento do verbo, ele não é uma opção, ele é uma obrigação. Quero saber se o verbo ele é transitivo, eu pergunto o quê? Então, eu quero o quê? Quero dormir. Complemento verbal. Ou seja, esse verbo ele é um verbo transitivo. Mas eu tenho dois tipos de verbo transitivo, o direto e o indireto. Eu vou dizer que ele é um transitivo direto porque eu não tenho nenhum conectivo, eu não tenho nada conectando o meu querer com a ação de dormir. Então, a ideia ela vai de forma direta, sem uma conexão. Agora, o verbo transitivo indireto é aquele que vai pedir uma preposição. Então, sempre que o meu verbo quiser um complemento, exigir um complemento, eu vou olhar se ele tem preposição. Se ele não tiver preposição, ele é um verbo transitivo direto. Vamos aí à nossa próxima frase. Respondi as questões da prova com cuidado. Como que eu vou analisar? Verbo transitivo indireto. Respondi o quê? Opa, minha letrinha aqui ficou horrorosa. Vamos de novo. O quê? Perguntei. Respondi o quê? Respondi as questões. Esse A aqui, ele está craseado, significa que ele é A mais as. Esse acento aqui indica essa junção da preposição a com o artigo definido a. Então, ele tem preposição? Tem. Eu respondi as questões. Essa preposição, ele faz uma ponte entre o meu verbo e o que ele quer. Eu respondi as questões. Então, esse é um verbo transitivo indireto, porque exige a preposição as para indicar o complemento das questões. Então, ele é transitivo indireto. Gostamos de filmes românticos. Vamos analisar essa frase. Gostamos de quê? Se eu gosto de alguma coisa. Minha pergunta é: gosto de quê? Ou de quem? Se eu tenho preposição, ele é um verbo transitivo indireto. O verbo gostar exige a preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto. E por último, eu tenho agradeço aos ouvintes a audiência. Verbo transitivo, direto e indireto. Opa, complicou a vida. Como assim? O verbo ele pode ser os dois? Pode. Pode acontecer de um verbo ele ter dois complementos. Se um complemento tem preposição, ele é verbo transitivo indireto. Se o outro complemento não tem preposição, ele também é transitivo direto. Então, esse danadinho aqui, ele tem dois complementos, olha aí. Ele tem agradeço a quem? Se é a quem, preposição aos, agradeço aos ouvintes. Isso aqui é um complemento indireto.
O verbo agradecer exige dois complementos, um direto e o indireto. O indireto é aos ouvintes. E o direto, agradeço a audiência. Esse aqui é o artigo definido a. Observem que ele não tem acentuação. Agradeço a audiência. Nesse caso, é um objeto direto. Por isso, esse verbo danadinho aqui, ele é transitivo, direto e indireto. Ele exige os dois complementos. Agora que nós temos todas essas informações, vamos ver qual que é a alternativa correta. Nas alternativas, cada uma das letras tenta identificar o tipo de verbo de cada frase. Não foi isso que nós fizemos agora? Primeira frase tem verbo intransitivo, que é o verbo choveu. Segunda frase tem o verbo transitivo direto, que é o quero dormir. A terceira frase tem um verbo transitivo indireto. E a última frase tem verbo transitivo direto e indireto, letra A. Então, a única alternativa correta nesse caso. Acertaram aí? Quem não acertou, nunca mais vai errar essa se pegar as dicas aí da prof. Questão 2 também é uma questão grande. Embora a ocorrência frequente no cotidiano, a gramática normativa. O que é norma? Não é regra? Então, a gramática normativa é o mesmo que as regras gramaticais. Não aceita o uso do mesmo complemento para verbos com regências diferentes. Esse tipo de transgressão só ocorre na frase. Aqui ele está procurando a frase que está incorreta, que é a penúltima. A sociedade brasileira quer paz, anseia por ela e a ela aspira. O uso correto dos verbos... Desculpa, gente, deixa eu voltar aqui. Falta de atenção pode acontecer até com a professora. Então, volta, rebobina. Vamos voltar ao enunciado. Esse tipo de transgressão só não ocorre. Eu não li esse não aqui. Então, ó, sempre atenção ao ler os enunciados. A transgressão não acontece na frase. Significa que todas estão erradas, menos essa aqui. O lapso da professora, atenção aqui, é importante para vocês não lerem enunciados de forma apressada, como eu fiz aqui. Sempre que a gente lê de forma apressada, a gente põe o carro na frente dos bois, a gente pode comer uma informação importante. Isso me lembra até o exemplo de uma pessoa que estava prestando concurso público, ficou muito cansada no final da prova, mais de 60 questões de manhã e à tarde, chegou o final do dia, estava só o pó da rabiola. A pessoa chegou e, já cansada, começou a ler os enunciados de forma igual eu fiz aqui, pouco atenta. Quando chegou em casa e foi conferir o gabarito, eu só via fazendo assim, não acredito que eu fiz isso. Eu sei a resposta dessa questão, mas eu não li a palavra não. Eu não li a palavra incorreto. Então, fui lá e marquei a que eu quis. Então, a gente tem que prestar atenção nos enunciados, não só nas nossas atividades de fixação, mas imagina que vocês aí vão terminar o ensino médio aí do EJATEC, tem pretensão de fazer ou um concurso público, uma seleção de alguma coisa. Existem muitos concursos municipais que podem ter vaga aí para nível médio, acontece. Então, você precisa estar atento às possibilidades. Lapsos podem acontecer? Podem, mas quanto mais atento a gente lê o enunciado, menos risco tem de fazer igual a professora fez aqui. Então, de acordo com a leitura correta aí do enunciado, esse tipo de transgressão só não ocorre na frase. Então, todas as outras estão erradas, só essa estará certa. Por quê? Porque nessa frase eu tenho o uso correto dos verbos aspirar, querer e ansiar. Olha aí, ele anseia. A sociedade brasileira quer a paz, anseia por ela e aspira. Vamos dar uma olhada em alguma das frases aí que contém erro.
Só para a gente tirar a dúvida. Ó, pode-se concordar ou discordar até radicalmente que toda a política externa brasileira. Pode-se concordar ou discordar até radicalmente de toda a política externa brasileira. Então, olha aí, nós temos o complemento utilizado de forma equivocada. Pode-se concordar ou discordar. Viram aí? A única alternativa correta é essa aqui. Questão 3. A frase que não apresenta, de novo, atenção, a frase que não apresenta problemas de regência, levando em consideração a língua escrita é: o cargo que todos visavam foi preenchido. Todos visavam. Então, concordou aqui bonitinho. O cargo foi preenchido. A frase está correta, pois o verbo visar exige a preposição a, o cargo a que todos visavam, e isso mesmo, a preposição a quando tem o sentido de almejar. O cargo a que todos visavam já foi preenchido. Todas as concordâncias estão corretas, desde a preposição até as regências verbal e nominal. Questão 4. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a gramática da língua culta. A única incorreta é obedeço o regulamento. Nossa, professora, mas eu falo assim. Quase todo mundo fala assim. Porque nós não prestamos atenção à regência das preposições. Como eu disse, a língua falada ela é mais informal. Só que o verbo obedecer, ele exige a preposição para indicar o complemento. Logo, quando o complemento é um substantivo, regulamento, ocorre no masculino. Então, a contração da preposição a com o artigo definido o vai aparecer. Traduzindo essa fala, eu tenho a palavra obedecer. A palavra obedecer, ela exige preposição, que pode ser preposição a. Só que a palavra regulamento, ela é masculina. Então, eu vou obedecer a quê? Se o regulamento é masculino, ele tem o artigo o, não tem? Eu não vou matar esse artigo, eu vou casar ele com o a. Ele vai virar ao. Eu obedeço a o regulamento. A preposição ao, ele é o casamento da preposição a, mas o artigo definido o, que iria acompanhar o substantivo masculino. Então, sempre que eu ver a palavra obedecer, eu obedeço a algo ou a alguém. Mas se a palavra que vier depois de obedecer é masculino, eu vou obedecer ao regulamento, vou obedecer ao juiz, vou obedecer ao pai. Entenderam? Se a palavra que vier depois for feminina, obedeço à professora. Viram que a nossa regência ela vai concordar com o gênero? Obedeço ao pai, obedeço ao professor, obedeço à professora. Vamos aí ao próximo. Atividade 2, questão 5, finalizando já. Analise a alternativa correta segundo o padrão culto da língua. Sempre que você ver a palavra culto, que é uma palavra que já caiu em desuso, eu posso entender como padrão normativo, padrão da gramática, padrão formal. Todas essas palavras são sinônimos, porque hoje em dia não se fala mais língua culta, fala-se língua formal, que é a língua que nós utilizamos para os documentos, em que a gramática ela é mais restrita, ela é mais
normativa. Então, de acordo com o padrão culto ou normativo da língua portuguesa, quanto à regência do verbo, qual que é a alternativa correta? Ontem assisti a um ótimo filme. Porque o verbo assistir, ele pede preposição, olha aí. O verbo assistir com o sentido de ver exige a preposição a. E a frase está de acordo com a norma culta ou norma padrão. Então, sempre que você assistir, você assiste a alguma coisa no sentido de ver. Lembrando que o verbo assistir, ele tem dois significados. Eu assisto a um ótimo filme, no sentido de estou vendo o filme. Mas assistir, ele também tem o significado de cuidado, assistir ao paciente. Então, tem que prestar atenção, porque a regência do verbo muda quando ele muda de significado. Esse é um verbo que vocês têm que olhar com bastante carinho e cuidado. E aqui a gente encerra a atividade de fixação 2. Combinado? E no próximo vídeo, terceira atividade de fixação. Não deixem de fazer antes de assistir o vídeo, que assim vocês vão aprender muito mais e vão conseguir observar os seus erros e os seus acertos. Certinho? Então, vamos para o próximo. Vejo vocês no próximo vídeo.